Olá pessoal, já ouviram falar em queda de tensão? Esse é o tema da nossa aula de hoje. É um tema que está presente tanto nas residências quanto nas indústrias e é um fenômeno indesejável. Nesta aula nós vamos ver o principal causador da queda de tensão e como eliminar essa queda de tensão. Fique com a gente. Primeiramente, olhando no nosso instrumento no voltímetro, nós temos a marcação de 220 volts e 221 volts. Ao ligar o disjuntor, vai circular uma corrente elétrica através do meu condutor, passando pela minha resistência elétrica. Nota-se o seguinte, que a tensão ela diminui de 221 volts para 204 volts. Pergunto, qual o principal motivo desta queda de tensão de 221 para 204 volts? Vejamos isto na teoria. No nosso ensaio prático, nós notamos que antes de eu ligar o meu disjuntor, nós tínhamos uma tensão de 220 volts. Após ligarmos o nosso disjuntor, a tensão elétrica medida em cima da nossa resistência, ela caiu para 204 volts. E onde que foi parar esses 16 volts? Esses 16 volts ficaram em cima do meu cabo. Houve o quê? Uma diferença de potencial lá do meu quadro de distribuição até eu chegar na minha resistência elétrica do meu chuveiro, que é de 6,5 ohms. Então, houve o que, pessoal? Uma queda de tensão. A queda de tensão, ela é devida à resistência que cada condutor possui. Ou seja, cada condutor possui uma resistência elétrica. E o que depende essa resistência elétrica do meu condutor? Ela depende do tipo de material que ela é constituída. Ela varia de acordo com as dimensões, com as características e dimensões do meu material, e ela varia também com a temperatura. Vejamos isso em fórmula. A fórmula da minha resistência elétrica é dada por ρ vezes L dividido pela área, ou seja, pela bitola do cabo. O que eu sei na prática? Que um cabo de 2,5 ele conduz mais, que a capacidade de condução de corrente elétrica dele é maior do que um cabo de 1,5 milímetro. Então, isso estou comparando o quê? Bitola do cabo. Então, quanto maior for a área da seção transversal do meu cabo, menor é a minha resistência elétrica, eu vou ter uma capacidade de condução de corrente elétrica maior. Se eu tenho um cabo longo, comprido, de 30 metros, ele vai ter o quê? Ele vai aumentar a resistência elétrica desse cabo, certo? E eu também tenho a minha resistividade. Cada material, ou seja, o cobre, ele possui uma resistividade e o alumínio possui outra resistividade. Nota-se que o alumínio ele possui o quê? Uma resistividade maior do que o do cobre. O alumínio possui uma resistividade maior do que o do cobre. O alumínio ele possui o quê? Uma resistência maior do que o cabo de cobre. Consequentemente, a capacidade de condução de corrente elétrica do cabo de alumínio é menor do que a do cabo de cobre. Ou seja, o cabo de cobre ele vai conduzir uma corrente elétrica maior, comparando eles nas mesmas características físicas, no mesmo comprimento e a mesma bitola de cabo. Ou seja, se eu pegar um cabo de 10 milímetros quadrado de alumínio e um cabo de 10 milímetros quadrado de cobre, quem irá conduzir uma corrente maior? Quem terá uma capacidade de conduzir uma corrente maior? Com certeza, pelo que nós analisamos, o cabo de cobre. Por quê? Porque o cabo de
cobre ele tem uma resistência elétrica menor do que o cabo de alumínio. Então, concluímos que o cabo de cobre ele é um melhor condutor de eletricidade, apenas verificando em fórmula, né? O cabo de cobre tem uma resistividade, uma resistência menor. E o que mais influencia na resistência elétrica do meu condutor? A temperatura. Se eu tenho uma temperatura alta, a minha resistividade ela é maior, consequentemente eu tenho uma resistência maior. Então, concluímos que o condutor que estiver a temperatura mais alta terá uma maior resistência elétrica. E a resistência elétrica do condutor, né, ela pode variar em função da temperatura. Ou seja, em ambientes quentes, o meu condutor irá conduzir uma corrente menor. Em ambientes frios, o mesmo condutor irá conduzir uma corrente elétrica maior.